Agora sim, retomando aí a entrevista com o doutor Cristiano Gomes, a gente está falando sobre a incontinência urinária, né? E aí eu gostaria de saber, doutor Cristiano, quais são as causas mais comuns de incontinência urinária? Muito boa noite. Boa noite a você, Carla, a todos os seus ouvintes. Um prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto. E vou começar já direto falando das principais causas, né? E a gente vai reconhecer, ou em gente próxima da gente, ou em nós mesmos, algumas delas. Uma delas é a incontinência urinária de esforço, mais comum nas mulheres, e ela se caracteriza pela perda de urina, o escape de urina que molha a roupa íntima, quando tosse, espirra, dá risada, pula, carrega algum peso. Tá? Essa perda urinária, ela ocorre por um enfraquecimento do músculo que segura a urina, que a gente chama de esfíncter, de tal forma que quando há um aumento da pressão abdominal, nessas situações que eu falei, tosse, espirro, risada, etc., o esfíncter não consegue segurar a urina e há um escape de pequena quantidade de urina. Então, essa é a incontinência de esforço. Ela é, como eu falei, muito mais frequente nas mulheres e atinge mais ou menos um terço das mulheres acima dos 40 anos. A principal causa da incontinência urinária de esforço são as gestações, os partos vaginais aumentam um pouquinho mais esse risco em relação à cesárea, não é muito, mas é um pouquinho mais, e as cirurgias ginecológicas. É claro que a pessoa pode ter tudo isso e nunca perder nenhuma gota de urina, e pode não ter nada dessas coisas que eu falei e ainda assim perder um pouco de urina aos esforços. O Esse... outro tipo de incontinência, Carlos, Ah, desculpa, é a incontinência de urgência. É aquela assim, eu estou aqui e de repente vem uma vontade repentina e muito forte que eu tenho que parar o que eu estou fazendo e correr para o banheiro. Então a gente chama de incontinência de urgência. Ela é mais ou menos semelhante entre homens e mulheres e ela é mais comum à medida que a gente pega faixas etárias mais avançadas. Então as pessoas mais velhas têm mais chance de ter incontinência de urgência do que as mais novas. existem tipos diferentes de incontinência urinária? Então, esses dois tipos que eu falei são os mais comuns. Existem outros também mais raros, mas essa incontinência, a chamada de esforço, com a tosse, espirro, etc., é a mais comum nas mulheres. E, em segundo lugar, a de urgência. É claro que elas podem coexistir, isso é, existem mulheres e homens também que vão ter os dois tipos de incontinência, mas o mais comum na mulher é a incontinência de esforço e igualmente afeta a incontinência de urgência afeta homens e mulheres de forma mais ou menos igual. Doutor, algumas doenças aumentam a chance de apresentar incontinência? Certamente, quando a gente fala da incontinência de urgência, as doenças neurológicas todas que você imaginar, e também o diabetes, são causas que aumentam a incontinência de urgência, aquela de ter que toda hora no banheiro. Então, se você pensar em quem teve um AVC, que é um derrame, quem tem Parkinson, quem tem Alzheimer, quem teve qualquer tipo de doença na medula, esclerose múltipla ou qualquer outra doença neurológica, tem um risco aumentado, porque o controle natural da urina pode não estar funcionando bem e isso aumenta a chance de incontinência de urgência. Em relação à incontinência de esforço, o que pode aumentar a chance é a obesidade e o diabetes. O ter passado por cirurgia pélvica, cirurgia ginecológica, também aumenta, tá? Mas, assim, de doença que a pessoa pode ter, a obesidade e as cirurgias, perdão, obesidade e o diabetes. É verdade que segurar o xixi por muito tempo pode favorecer a incontinência? Pode sim, porque quanto mais cheia tiver a bexiga, maior a chance de escapar a urina, seja com os esforços, seja com a urgência. Então, a pessoa, quando ela está com a bexiga vazia, ela tem pouca chance de escapar a urina, mesmo que ela faça uma tosse, um espirro. Já quando a bexiga está mais cheia, essa chance é bem maior. Então, urinar com maior frequência tem a vantagem de não deixar a bexiga ficar muito cheia, protege um pouco contra a incontinência, protege certamente contra a urgência, que é aquela vontade de ir para o banheiro. Então, tem muita gente que, quando dá vontade, já é tarde, já está indo correndo para o banheiro.
Então, essas pessoas, se elas não deixarem chegar nesse ponto, forem mais precocemente, elas podem ficar sem ter esse problema, né? Entendi. Outra coisa que ajuda também, Carla, se me permite, é assim, as pessoas que têm tendência a ter cistites, que são infecções urinárias, especialmente na mulher, se elas ficarem muito tempo sem ir ao banheiro urinar, essa urina parada favorece a ter infecção. Então, ir com um pouco mais de frequência é certamente uma vantagem e por isso que a gente recomenda uma ingestão relativamente boa de líquido, especialmente água, ao longo do dia. Doutor, qual é a média de água que nós devemos tomar todos os dias, hein? Vai depender um pouquinho de quanto de outros líquidos a pessoa toma, porque se a Sim, pessoa já tomou água de coco, sucos, etc., então vai precisar tomar menos água. Mas eu te diria que algo em torno de 1,5 litro é uma boa quantidade para a pessoa tomar. Se a gente fizer em torno de 1,5 litro de xixi durante as 24 horas do dia, a gente está bem hidratado. entendi. Agora também tem uma situação, doutor. Se a gente exagerar demais, tomar água demais, pode também ser prejudicial, não é? Falou tudo, Carla, exatamente. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Se a pessoa é daquelas que fica com uma garrafinha de 0,5 litro ou de 1 litro do lado o dia inteiro e vai tomando 8 garrafinhas daquela, não tem bexiga que aguente, né? Então, o normal é a pessoa urinar mais ou menos a cada 2 a 4 horas. Ah, mas eu urino a cada 6 horas. Não, tá bom, tá tudo bem. Mas não é normal, por exemplo, ter que urinar a cada meia hora, cada 1 hora, porque imagine você na profissão que você tem, se você tivesse que parar o que você está fazendo a cada meia hora para ir ao banheiro, entendeu? Ou a cada 1 hora. Você não consegue participar de reunião, você não consegue pegar um transporte público, você não consegue ir ao cinema. Então, o normal é um intervalo de 2 a 4 horas, um pouco mais que isso não tem problema. Agora, se você for fazer 5 litros de xixi no dia, não tem bexiga que aguente e vai piorar o problema. É exatamente isso, porque eu escuto bastante, eu falo muito isso aqui no nosso programa, que nós precisamos realmente ter uma excelente qualidade de vida. E isso começa com os nossos hábitos diários, dentre eles tomar água todos os dias, no máximo aí uns 2 litros de água. Claro que vai depender de cada questão do peso também, né, da questão das atividades, enfim. A gente tem que realmente tomar essa faixa etária de água, 1,5 litro a 2 litros por dia, mas é algo também que eu tenho recebido muitas mensagens aqui, é exatamente sobre essa questão de pessoas que estão exagerando demais em tomar água. Então, uma coisa é fato, atividade física é essencial para a nossa vida, uma boa alimentação, uma alimentação saudável e beber água. Agora, exagerar também não pode, né, doutor? Você falou perfeitamente, e eu só adicionaria uma quarta coisa que no final é produto do que você falou, que é manter o peso adequado. Então, Sim. se você me perguntar assim, Cristiano, o que pode ser feito para prevenir a incontinência de urgência e a incontinência de esforço? Basicamente, é isso tudo que você falou: dieta adequada, manter o peso, fazer atividade física de forma equilibrada, né? E ter hábitos de vida saudáveis. Em relação à questão de atividade física, só um porém. A atividade física de alto impacto, que não é o que nós aqui, a maioria dos seus ouvintes fazem, que seria fazer que nem jogadora de vôlei, quem faz ginástica olímpica, que tem que estar sempre tendo um alto impacto de pular, etc., mesmo em pessoas extremamente saudáveis, como as atletas de alto rendimento, pode levar à incontinência urinária de esforço, entendeu? Então, quando a gente fala aqui de atividade física, também é ter de 40 a 60 minutos de exercício físico diário, incluindo um pouco de exercício aeróbico, um pouco de fortalecimento e musculação e um pouco de alongamento. Ok, em relação ao tratamento, doutor? O tratamento depende da causa, da gravidade, da preferência do paciente, uma série de fatores, mas de maneira geral, sendo bem simples, é o seguinte: quando a incontinência é de esforço, que é a mais comum, a gente procura fortalecer o assoalho pélvico e estimular hábitos de vida saudáveis, como você falou, por exemplo, evitando uma distensão muito grande da bexiga. Tá? O fortalecimento do assoalho pélvico geralmente é orientado por uma fisioterapeuta e ele visa fortalecer os músculos do assoalho pélvico e o esfíncter, que, como eu falei, está enfraquecido pelos problemas que eu já falei relacionados a uma parte que é genética e própria da paciente e mais traumatismo da gestação, do parto vaginal, cirurgias pélvicas, obesidade e diabetes. Então, fortalecer o assoalho pélvico pode melhorar muito a incontinência urinária.
de esforço. Quando isso não é suficiente, existem as cirurgias. As cirurgias são cirurgias relativamente simples, são as cirurgias chamadas de sling, coloca uma faixinha bem fina, dando sustentação à uretra e tem resultados excelentes. Já a incontinência de urgência, ela se baseia principalmente também nas mudanças de estilo de vida, como você falou, numa paciente ocasional, você às vezes regulando melhor a ingestão de líquidos, melhorando o intestino, quando o intestino é muito preso e fazendo ele funcionar melhor, você já pode ter uma grande melhora. Em alguns casos, a gente tem que dar medicamentos ou fazer fisioterapia para fortalecer também o assoalho pélvico e inibir as contrações da bexiga. E, em alguns casos, existem cirurgias para a incontinência de urgência, que é principalmente a injeção da toxina botulínica, que é o Botox, mais comumente conhecido, ou a colocação de um pequeno marca-passo de bexiga. O fato é que prevenir é sempre a melhor solução.